Saudações! Vou compartilhar com vocês um relato de uma experiência com lucidez extracorpórea que aconteceu no dia 22 de janeiro de 2025. Hoje é dia 23 de janeiro, ontem teve uma live, eu cheguei a comentar para algumas pessoas que eu ia fazer esse relato aqui, porque tem algumas coisas interessantes a se observar, principalmente a minha contestação de muita coisa que estava acontecendo. Eu vou ler o relato e deixar para fazer observações mais para o final dessa vez, provavelmente. É um relato do dia 22 de janeiro de 2025. Eu comecei escrevendo aqui que eu estou no apartamento, como foi ontem, eu ainda estou. A Marina, para quem não sabe, é minha atual companheira, já faz alguns anos, levantou às 6h30 da manhã e eu pensei que eu poderia ficar até às 8 horas para ver se eu conseguia uma saída lúcida do corpo físico. Eu estava sonhando, depois disso, eu dormi, e eu estava sonhando quando eu acordei. Achei que tinha acordado, porque eu estava no meu quarto, na minha casa, como de costume. É bem comum isso acontecer. Eu dormir aqui e quando eu levanto, eu estou lá. Como se eu me transferisse para um lugar mais conhecido, que é o meu refúgio, mais familiar, e saísse a partir de lá. Então eu levantei, passei pela cozinha, sabendo que eu estava fora do corpo. Passei pela cozinha, que hoje é o meu quarto, e a configuração lá estava estranha. Onde deveria ter uma mesa, tinha um grande fogão. E eu até parei para olhar se tinha o fogão que deveria ter no lugar que existia antigamente. E realmente havia. Eu fiz uma careta de pensar no porquê daquilo duplicado. E agora até me ocorre um raciocínio que eu vou compartilhar na análise de tudo. Seja como for, eu me virei e continuei e resolvi atravessar a porta sem abri-la. Estou fora do corpo mesmo? Vou me deixar menos denso e passar. É quase que uma vontade, né? Uma intenção para se acionar isso. Eu, pelo menos, preciso fazer isso, foco muito nisso. Talvez sem lucidez a gente não pare tanto para pensar, mas lúcido eu, pelo menos, preciso. E cheguei no quintal, e era como se fosse amanhecer logo. Estava escuro, mas nem tanto. Eu atravessei o portão também, sem abri-lo, aceitando mudar a minha densidade. A rua estava vazia e era mais larga que o comum. Eu observei isso. E eu pensei, vazia? E veio de imediato um carro preto, um tanto tosco, parecendo, eu não sei, acho que tem um Tesla, né? A prova de tiro, sei lá, umas coisas assim, elétrico. Sabe aqueles mais tosco? O design dele é meio grosso. Acho que eu já vi um vídeo desse que eles tentam quebrar o vidro com uma pedra, um tijolo, alguma coisa assim, o vidro quebra, né? Era teste do carro, não sei. Se eu achar alguma imagem eu coloco aqui. Sei que o carro ele era preto, meio fosco, os vidros também escuros, e ele veio virando a esquina de cima, e outros dois na verdade, vieram do final da rua. E eu pensei, tá, e daí? Não me parece interessante ou que tenha alguém dentro para eu conversar. De alguma forma eu intuí que os carros estavam ali vazios, movidos por alguma força além. Segui descendo e olhando os carros por via das dúvidas, e eles trombaram um no outro. Um
dos que vinha de baixo e o de cima. Trombaram um no outro. E eu pensei, isso tá muito criança brincando de bate-bate com carros. Não sei se isso é meu onirismo ou alguém colocando para me distrair, chamar a minha atenção. Mas eu não quero isso não. Não me interessou. E eu fiz movimentos com os braços e mãos feito a Toph do Avatar, da lenda de Aang, sabe? Que ela dobra o metal, né? Ela manipula o metal. Na verdade, ela é uma dobradora de terra, mas o metal ele está inserido ali na terra. Então há uma ponte e quem refina muito o seu poder de dobrar a terra nessa ficção acaba conseguindo moldar o ferro. E aí, feito a Toph, fiz uns movimentos lá e eu amassei um dos carros, fiz com que ele se amassasse, e feito o Hulk, sabe o Hulk quando ele pega o Loki no final de Vingadores e dá um sacode nele, batendo de um lado para o outro? Eu fiz isso com o carro algumas vezes antes de isolá-lo. E quando eu me virei, tinha um cara com os olhos arregalados me perguntando como que eu tinha feito aquilo. E eu respondi, eu fiz só porque eu quis. Meio que bastou só a vontade. Foi o que eu quis dizer para ele com essa frase. E eu acordei, de verdade dessa vez, na cama do apartamento. E eu pensei, será que dá para sair mais uma vez? Vou tentar, só com a vontade. Até porque meu cérebro já estava bem numa frequência proporcional, ou melhor, qual é a palavra? Propícia. A minha tela mental estava limpa, essas coisas assim. A inércia também, né, ajuda. E aí eu saí e eu já saltei, o que eu chamo de saltar é aparecer lá, de uma vez, numa rua que parecia uma cidadezinha histórica. Ou tinha, histórica com pedras, chão de pedra, casinhas baixas, e tinha um grupo de pessoas que começaram a se aproximar. Eram jovens adultos, e eu falei, olá pessoal, podem chegar perto, mas vamos com calma. Porque estavam quase me cercando, e já lancei para um deles de uma vez. Qual é o seu nome? O cara engasgou e disse um nome curto que eu nem me dei ao trabalho de guardar, porque não parecia de verdade. Eu bufei um riso dizendo, nada convincente. E pensei, eu já joguei RPG, isso pega muito os mestres narradores, que estão contando a história e colocam o que a gente chama de personagem NPC, que criam um personagem para dar continuidade na história, ou colocar um contexto, criar uma cena. E às vezes esses personagens são criados de imediato, por necessidade ali da aparição do personagem jogador no cenário, que não era bem um cenário no qual o mestre esperava que o jogador fosse explorar. E aí ele cria de imediato um personagem e tem que criar um nome. E os mestres travam nisso, é piada até, quando alguém pergunta nome só para ver se era um personagem já planejado ou não. Eu virei para uma moça e perguntei, e você? Ela hesitou, pensou e disse um nome, também no mesmo contexto do outro, e eu falei, tá bom, vamos deixar isso de nomes para lá? E falei isso para eles relaxarem, né? Mas emendei de imediato. Vamos deixar isso para lá, depois que você me disser o seu nome. Falei para uma outra moça. E ela foi pega de surpresa e demorou também para responder. Diante disso eu falei, então, vamos com calma, porque parecem gente boa, mas psicopatas também parecem, e eu estou tranquilo, vamos todo mundo ficar tranquilo. Falei assim, até gostei das suas tatuagens aí, ó moça. E eu olhei para as laterais do pescoço de uma moça negra, jovem, 20 e poucos anos, aparentemente com 20 e poucos anos, bonita.
E eu falei sobre as tatuagens, bem detalhadas até. Eu analisei um pouco, porque eu pensei em descrevê-las quando eu fosse compartilhar no canal, mas eles estavam tentando se aproximar mais, e aí não deu para eu olhar muito não. Lembro que tinha um pássaro, parecendo egípcio, assim, com outros símbolos. Mas a moça, todos eles tinham roupas bem contemporâneas. E como eles se aproximaram, eu falei, vamos direto ao ponto. O que querem? Um cara falou, estamos procurando alguém para ficar famoso. Uma outra completou, se tornar um príncipe, vem com a gente. Eles se moveram em direção a uma esquina na rua na qual estávamos, rua de pedra, né? Iluminadas por lampiões, assim, bem coisa antiga mesmo. Era noite. E eu fui atrás deles um pouco porque o fato deles se afastarem me ajudou a relaxar um pouco, porque desistiram de me cercar, me atacar, deram espaço. Principalmente depois de que eu passei a mão atrás de mim, vasculhando para ver se tinha algum ser grudado em mim, fazendo aquela leitura, né? Ver se tinha algum ser sugando energia, e eu não senti. Mas eu falei, ao vê-los indo para a entrada do que parecia um bar, livraria, um lugar movimentado, festivo, cheio de gente lá dentro, eu falei, olha, galera, eu não estou interessado em eu vou falar porcaria aqui, mas na hora eu não falei isso não. Porcaria nenhuma do que estão oferecendo. Eu até parei por um instante lá, pensando, essa parte eu vou ter que censurar quando eu for compartilhar no canal, porque eu evito falar palavrões aqui. Mas falei, não estou interessado em porcaria nenhuma do que estão oferecendo, esse papo de príncipe não me interessa, fama, que realmente não é uma coisa, sei lá, suponhamos que pudessem oferecer isso, né? Alguma vantagem, ficar famoso não é bom não. Ok, ter dinheiro para poder me dedicar ao que eu acho importante é legal, e se eu ficasse famoso talvez fosse uma forma, mas o famoso em si é bem ruim. Eu apresento muito aqui em Belo Horizonte, né, artisticamente falando, e é bem estranho estar na rua sabendo que muita gente sabe quem você é e você não sabe quem elas são. Você não sabe o quanto elas sabem de você. O canal também tem isso, sempre aparece alguém que fala, eu te conheço do canal, e aí eu não sei o quanto conhece, porque tem tanto vídeo aqui, tem tanta coisa minha aqui, mas eu não sei exatamente o que a pessoa sabe. E aí não é tão interessante assim, sem falar que é como se eu estivesse sendo vigiado em todo lugar que eu vou. Não dá para ser tão natural, e às vezes você só quer curtir um momento ali com algumas pessoas, e aí é muita gente que se aproxima, né? Isso acontece às vezes. Sei que quando eu falei que não me interessava, eu acordei de novo e pensei, tá bom, talvez seja melhor eu levantar e eu sair de novo num salto para outro lugar. Era como uma mureta, um muro da China, sabe aquela coisa lá? E não fui eu que saí por vontade não, tá? Eu pensei em acordar mesmo, vou acordar, e de repente eu já estava lá, foi um ímpeto, alguma coisa parece que me empurrou. E eu falei, tá bom, vou aceitar, porque pode ser importante, né? E era dia, o lugar parecia alto mesmo, como a muralha da China, mas não a muralha da China, parecia. Vocês vão ver aqui mais pra frente. Alguma coisa meio medieval, no alto de algum lugar. Tinha um casal sorridente com uma criança pequena, aparentemente uns 2 anos, andava sozinha a menina, como se aprendendo a andar, na verdade, ou devia ter menos, né? 1 ano e pouco, sei lá. E eu sorri e fui na direção que eles iam, mas analisando, mantendo uma certa distância. Estávamos perto de uma curva que virava muito acentuada à esquerda, bastante mesmo, sabe? E assim que viramos,
trombamos com mais gente que parecia ser de uma família. Só adultos. E ali o muro era mais baixo. Só que eu não olhei a paisagem de imediato. Pelo campo de visão deu para ver, mas eu não olhei porque tinha muita gente, umas 7 ou 8 pessoas, e um cara sorridente me perguntou, meio que de imediato, você fala chileno? E eu fiz uma careta e perguntei, por quê? Estamos no Chile? E eu confesso que achei que isso poderia ser interessante, e até pensei em falar com uma amiga que tinha ido para lá, que eu tinha ido para lá sem pagar uma fortuna que ela paga para ir direto. Ela vai umas 2 vezes ao ano. E eu fui sem gastar tanto dinheiro e tempo, né? E aí eu olhei a paisagem, montanhas e casas sobre essas montanhas, nas montanhas. Mas o cara falou em português e continuou, sim, veja que bonito, respondendo se estávamos lá. Eu olhei mais uma vez e eu cheguei a olhar para o outro lado também. E eu vi um troço estranho que eram como bichos de pelúcias do tamanho das casas. Entre elas, entre uma casa ou outra, não tinha uma casa, tinha um bicho de pelúcia. Só que num tamanho muito grande. Porém, como eu estava vendo de longe, era pequeno, como as casas que você vê de longe. E eu olhei para o outro lado, né, mais distante, e falei, aí ficou estranho. O cara disse, enquanto a gente chegava perto, enquanto mais gente chegava perto, inclusive vindo do outro lado da curva, atrás de mim. O cara falou, aqui é assim mesmo, com pelúcias para alegrar, como se ele tivesse captado a minha mente. E eu falei, cara, eu vi uma Priscila da TV Colosso ali, ó, daquele lado, e eu apontei, mais ou menos, porque eu já tinha tanta pelúcia entre as casas, assim, né? Era um treco muito grande. Que era meio difícil eu achar de novo exatamente onde ela estava, já que eu parei de olhar para aquele lado temporariamente. E eu falei, então tá bem suspeito, e se ninguém encostar em mim, continuamos a conversar, pode ser? Era muita gente ao meu redor, eu até subi na mureta, e eu via do outro lado, onde eu apareci a primeira vez, né? E tinha uma multidão de gente, muita gente. Gente até que escalou a mureta, seguindo o meu exemplo, como se fosse para ver melhor, né? E novamente eu estava cercado de gente. E eu falei, galera, não encosta em mim. Vamos ficar numa boa. Se vierem para cima, eu vou explodir luz para todo lado. E se movimentavam e conversavam, feito uma multidão. Mas uma menina que não era a primeira, porque essa já tinha passado dos 6 anos, aparentemente, pegou a minha mão rindo. E eu tentei me desvencilhar dela, tipo, não, minha querida. E ela agarrou com a outra mão, isso a gente no alto, né? E eu falei, ah, é assim? Então, eu abalancei no ar, porque na verdade eu atirei da mureta, né? Ela estava do meu lado aqui. Eu a balancei, ela ficou balançando no ar, eu tentando fazer com que ela soltasse, né? Como ela não soltava, eu girei para isolar a miserável bem longe, mas a mãozinha dela se transformou numa espécie de tentáculo com ferrão e se cravou no meu pulso. E eu falei, aí não. Senti mesmo, sabe, a perfuração assim. E eu acordei. Pensei, melhor eu levantar e anotar tudo isso, porque já é muita coisa para eu lembrar os detalhes. E novamente saí, impulsionado por uma força que não era minha, não é uma vontade minha, não. Eu me vi numa rua estranha, tudo vazio, tinha uma casa ao lado, eu abri a porta, estava tudo vazio, estava vazio lá dentro, não tinha nada, nenhum móvel. O cenário era durante o dia, dava para ver o interior da casa, o chão era amarelo de cimento. Antigamente tinha isso de fazer o chão de cimento muito liso e passar numa cera, um treco assim para ficar amarelo ou vermelho. Não sei se vocês vivenciaram isso, mas na minha casa até hoje tem um chão amarelo desse num dos quartos, em 2 quartos, na verdade. Mas não era minha casa definitivamente.
estavam num lugar completamente diferente. E a sensação de ser uma armadilha falou mais alto e eu recusei, dizendo em voz alta, não, obrigado. Fechei a porta e dei um passo para trás e acordei. Pensei, agora deu. E fui impulsionado novamente. Como se eu escorregasse, sabe? Eu já tive uma sensação de quase desmaiar, nunca desmaiei. Mas é como se fosse isso, assim, você não consegue evitar. Mas eu evitei, no caso, na vida real, né? Eu quase desmaiei dentro d'água, mas eu consegui sair. Evitei, segurei 2 vezes, na verdade. Uma vez no palco, eu estava fazendo uma coreografia, era uma peça teatral de uns 40 minutos, lá em Brasília. Um evento pagou para levar a gente. E aí na primeira cena tinha um combate, eu contra 2. E aí, em determinado momento, eles me atingiam e eu ficava abaixado. E aí um menino subia nas costas do outro e dava um salto mortal, caindo com a perna na frente, como se fosse um machado. Só que ele tinha que passar a perna na frente do meu rosto para parecer que pegou. Tipo assim, ó, minha mão tá aqui, né? Se fizer assim, foi meio rápido, né? Ou então aqui, ó, parece que pegou, né? Ou de lá pra cá. Não sei. Você vê, passar na frente, parece que pegou. Mais ou menos isso. Só que eu estava abaixado assim e ele desceu com o calcanhar direto na minha nuca. Como ele estava no alto, caiu com uma força bem pesada, era a primeira cena. Eu fiquei cego na hora, tudo branco, eu fico com teto branco que chamam, né? E aí eu falei, não posso desmaiar no palco, lotado de gente assistindo na primeira cena, é ridículo. Não vou. Fiquei cego, fiz a coreografia sem enxergar, porque eu sabia de cor. Comecei a ver vulto no final. Não desmaiei, mas enfim, é mais ou menos isso. E apareci num lugar que era muito peculiar. Um labirinto gigantesco. Dava para sentir que era gigante e o espaço que tinha entre as paredes era grande. Muito grande. Nós colocaram ali fácil uns 30, 40 metros. Com muros altos. O céu era acinzentado, mas iluminado apenas o suficiente, assim como se fosse uma luz difusa. Era muito um cenário de filme. Só que eu estava lá, né? É bem impactante você se ver num cenário assim, num lugar desse. Não é como assistir a algo, definitivamente. Já foram pra praia? Então, você vê a praia no celular, na TV, né? Ah, que bonito. Agora esteja na praia. É diferente, né? E eu falei, um labirinto? Sério mesmo? Eu não vou embarcar nessa não. Aliás, eu estou te sentindo aí. Aí eu percebi que tinha alguém atrás de mim. E que eu carregava alguém, né, invisível. Mas estava ali, ele estava como se estivesse me estrangulando. Geralmente eles seguram com as 2 mãos, né? A mão direita aqui, a mão esquerda aqui, como se estivesse ajudando a mover a gente, né, para passar mais despercebido, assim. A perspectiva deles é essa. Esse não, estava como se me estrangulando, só que ele tinha bracinhos pequenos, como se fosse, sei lá, uma criança, né? Me estrangulando, assim. Só que não fazendo força, só estava pendurado, como se eu estivesse carregando alguém de cavalinho, né? E eu falei, vou te tirar daí. Eu tateei ali, peguei, fiz aquele aikido, judô, né? E joguei no chão, pisando nele para ele ficar quieto. Parecia adulto, só que pequeno, pelado, assim. Era pele. E ele lutava e eu emanei luz. Só que eu não via a luz. Eu só intencionava que tivesse luz. E ele reduziu até desaparecer. Ficou parecendo até meio molhado, meio enrugado. Desapareceu. Eu andei um bocado para frente, mas parei de novo para fazer uma nova análise, porque eu tinha a sensação de que ainda tinha alguém no meu cangote, que não tinha sumido por completo. Eu levei a mão atrás, bem aqui no chakra, acho que é humeral que chama, eu nunca olho para falar com vocês exatamente, mas bem aqui, na base do pescoço, e aí eu senti aquela coisa dura, como se fosse assim um cano de PVC, mas fosse osso, como se fosse osso duro.
porque é comprido assim, sabe? Aí eu cutuquei, falei, aquela sensação ruim. Só que a coisa tinha vida, tá? Parecia isso, mas tinha vida, porque ela reclamou, a intenção dela, ela se firmou ali e quase que se resmungasse. E eu pensei, vai sair sim. E eu consegui enfiar os dedos para meio que desconectar, desplugar, que são dentes ali, assim, sabe? É a boca do peixe lampreia, mas dessa vez em versão menorzinha, assim, ó. Como se fosse isso aqui, só que menor, sabe? E é em duas partes mesmo, vocês vão ver. Porque eu consegui enfiar os dedos, tirar a parte de cima, né? Inclusive mordeu minha mão, tá? Mordeu algumas vezes, pode morder. Não me assusta não. E eu peguei a parte de cima, encaixei e puxei pra frente. Eu senti que eu não tinha pego tudo não. Que tinha vindo só a parte de cima. Eu segurei com a mão esquerda, peguei aqui, passei pra mão esquerda, fui lá, peguei com a outra mão o restante, a parte de baixo, que estava ainda plugada. É bem ruim. É bem ruim. A coisa não é superficial, parece que vai no seu âmago. É uma penetração mesmo forçada ali. E daí aquela luta para puxar a coisa para frente, porque assim, eu já falei isso aqui algumas vezes, às vezes eu desplugo a coisa e começo a puxar. Imagina que fosse uma serpente enrolada, enrola no corpo, mas adere de um jeito assim, a quase que a constituir uma amálgama, né, a se fundir em você. E ela enrolou e pegou a cabecinha ali, né, a boca e cravou aqui. Então ela é como se fosse para me conter, me segurar, ou garantir que ela não ia sair, que se eu tirasse a cabeça dela, ela brigava de novo. Então segurando aqui, mas não era no formato de cobra, tá? Era uma coisa muito bizarra. Eu descrevo como um cano mesmo, a boca do predador, talvez. O predador não, do alien. Sabe que sai aquela boquinha? Não sei, depois eu vou olhar uma imagem. Uma coisa bem ruim. E aí eu fui puxando aquilo, porque ele é isso, quase que funde ao corpo, depois de enrolar ali, sei lá. E aí eu vou puxando, como se tivesse enraizado mesmo em mim, eu chego a sentir nódulos. Sabe a sensação? Sabe quando você quebra o ovo e vai tirar só a clara e você tem que passar assim um garfo para fazer e faz um blu, 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 sabe? É isso, só criando uma resistência para não sair. E é mais duro, né? Embora meio emborrachado, é mais ou menos assim. E aí eu puxei, a coisa começou a aparecer numa câmera de bicicleta, não uma cobra, mas de borracha mesmo, achatada até. E eu puxando, fazendo forças, porque eu puxava com a mão, e aí eu colocava no pé, não vai caber aqui, mas é como se você pegasse uma corda e pisasse nela, para puxar mais, né, um tanto mais. E eu pensando, vamos com calma, porque eu vou te tirar daí, não quero acordar não. E eu fiquei nisso um minuto ou dois, até ver que a coisa sobre os meus pés já estava volumosa, já tinha muita coisa ali que eu tinha puxado. E eu pensei, seria bom ir dando um jeito nisso que está nos meus pés, né? Ao mesmo tempo em que eu puxo para enfraquecê-lo. E o chão abriu. E tinha água cristalina. Como se fosse uma erosão cheia de água da chuva. Tinha pedras no fundo. Água cristalíssima. E eu pensei, serve. E eu empurrei a coisa lá para dentro, com o pé, para ser purificada. E realmente, eu fui jogando dentro d'água. Fui jogando. Ficou mais fácil de puxar. E eu vi que estava ficando cinza. Era um cinza mais escuro que uma silver tape, bem mais acinzentado. E eu puxei, e quando eu senti que eu ia me livrar, eu acordei. Não sei se era um mecanismo de defesa da coisa.
eu me movi para evitar outra saída, porque tinha muita coisa para escrever já, e eu ia esquecer, e tinha que escrever tudo isso. Eu até fiz exercícios para tentar, né, acabar de tirar, para ver se não ficava nenhum resquício. Até peguei um pouco de sal de uma luminária que temos aqui. Em dezembro de 2023, estávamos num evento e tinha, sabe aqueles de sal do Himalaia, né? Que tem uma lâmpada dentro e tal. Diz a moça que ioniza o ambiente, não sei o quê. E como eu estava num evento trabalhando, ela fez um preço bacana, eu comprei para ser o presente de Natal da Marina. Tava um preço até bem em conta, assim, em relação ao preço que é isso, né? Geralmente é caro. E aí a gente tem aqui do lado da cama, e eu peguei um pouquinho, porque na época da umidade, na época da umidade aqui de chuvas, a gente tava desligando, tava lá no quarto, desligava para dormir, né? E aí ele derreteu um pouquinho por causa da umidade. Umidade é o sal, né? E aí tinha umas lasquinhas. Depois, na época de chuva, até colocamos no escritório para deixar ligado direto, porque precisa ficar quente. É uma luzinha de 25 volts, assim, lampadazinha. E aí eu peguei um pouquinho disso, esfarelei assim o restinho, né? Passei na mão, passei aqui atrás para ver se dava uma limpada, será desconectada. E aí eu levantei para escrever isso aqui. O que eu tenho a dizer? Esse vídeo está grande, mas vem aqui um pouco das minhas leituras. Primeiro, eu acho que esse acordar e voltar pode ser causado para que eu perca a lucidez. Existe a chance, só de sair e voltar, eu não estar mais lúcido. Quando a ideia é me manter entretido para que eu possa ser sugado. Ah, mas os mestres deixam isso? Tudo é teste. Pode ser que eles vejam como um treinamento para mim, como ele se vira ali. Vamos ver. Até porque esses desconfortos elevam a nossa lucidez e eu acho que é bem por aí. Considero eu. Segundo, que eu falei sobre o fogão duplicado e sobre até mesmo um reforço disso são as pelúcias ali naquele cenário. Parece inteligência artificial. Parece que a coisa é tão mental, são ideias, né? Ideias criando formas. Alguém vertendo isso, criando cenários ou afetando cenários que já existem, não sei, talvez criando alguns mesmo, com base no que a gente tem de memória, né, de registro memorial, se é que existe essa expressão, e aí duplica. Já viram inteligência artificial fazer coisas que acho que estão refinando, mas eu vi capas de coisas que assim, tem mais camadas, algumas coisas nesse sentido. Já viram vídeos de inteligência artificial? Eu vi um no Instagram que eu falei, caramba, que loucura. Tem uma senhora idosa fazendo um churrasco, era mais ou menos isso, eu não lembro. Mas ela está fazendo um churrasco, e aí ela pega a carne, na hora que ela vai virar para um lado, ela já está num jet ski. Um jet ski que vai numa onda, mas a onda já devolve neve caindo, da neve sai um cachorro. Sabe umas coisas assim meio desconectadas, meio... Tem uma certa ponte, por exemplo, as casas aglomeradas, eram muitas casas empilhadas. O que mais fica empilhado? Bicho de pelúcia. Então vai bicho de pelúcia, ou acaba vazando isso, né? Essa informação. E eu contestando tudo isso, mesmo as pessoas que pareciam gente boa, por isso que eu sempre falo de cuidado com considerar que são todos amigos, porque pode ser que não sejam. Pode ser que seja, mas também talvez seja só criando uma história, um contexto para nos levar, e eu, pelo menos, estou treinando a lucidez. Me manter lúcido lá e fazer as minhas escolhas pautadas nisso. Quando tentam me vender uma história, né, um contexto, eu suspeito de tudo. Aqui eu falei mais uma vez,
sobre RPG, de certa forma, né, de criação de personagem, porque é um modelo que eu sempre cito aqui, que faz muito sentido para mim, em termos de narrativas e histórias sendo contadas, e lá fora é muito mais parecido ainda do que aqui, porque são cenas, são cortes, né? É o que a gente chama de uma aventura one shot, que é isso, um momento, que você vai ali, senta numa mesa, o mestre te coloca num contexto, você vivencia uma cena por um propósito e saiu dela. Às vezes são bons propósitos, outras vezes são só para nos entreter mesmo, nos deixar imersos na coisa enquanto suga energia. É terrível isso? Também não, eu só quero ir um tantinho além, eu quero entender o porquê disso. Seria interessante entender o porquê disso enquanto eu estou aqui, até para escolher o quanto eu participo da coisa e com que intuito, ou o quanto eu ajudo diretamente e não indiretamente essas pessoas, esses seres que insistem em drenar energia. Só para arrematar, mais uma vez, para quem começou a assistir vídeos recentemente, assista vídeo antigo também, intercale um antigo com um novo, porque lá você vai acompanhar nos antigos a evolução da minha percepção desses seres, dessas formas que grudam em mim. E grudam em mim, como eu já falei em outros, porque direto eu tiro excesso de energia ectoplásmica, eu gero muito. Pode ser, sim, um indício de mediunidade, de ser um médio de manifestação. Sei que para manifestação não, materialização de espírito, dizem que tem essa substância necessária, né? Eu contesto muito as aparições, as materializações de espíritos. Contesto bastante. Eu teria de estar lá para ver e falar, interessante, porque dizem que a luz faz com que a coisa se deteriore, desapareça, então tem que ser no escuro, tem que ser sempre num cenário que é muito fácil forjar coisas, tanto que já forjaram, né? Envolvendo aí até Chico Xavier e o outro moço lá da projeciologia, Valdo Vieira, que até saíram do país na época. Pelo que o Valdo Vieira falou, ele nem queria voltar. Ou melhor, ou era o Chico Xavier que não queria voltar, queria ficar lá fora. Não sei. Sei que depois disso o Valdo Vieira até se separou do movimento espírita e criou a conscienciologia, onde ele ia dominar melhor a coisa ali. Então é meio assim, não sei ainda, não tenho uma fonte segura para pesquisar e estudar esse fenômeno ectoplásmico, mas uma coisa eu sei, eu tiro muito excesso disso na boca quando eu estou fora do corpo. É um indício de eu ter essa predisposição e me tornar um atrativo a mais. Muito obrigado por sua atenção. Deixe seus comentários. Eu faço live semana que vem. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, lá eu aviso com certeza quando vai ter ou não vai ter, mas é bem provável que eu mantenha na terça sim. Eu estava pensando em mudar para quarta por algum motivo. Lembrei, por causa de uns outros projetos ali. Mas talvez quinta também, não sei. Eu vou olhar isso, mas a princípio as lives continuam na terça-feira, às 20 horas. Deixe comentários, deixe perguntas, eu vou responder todo mundo, tá? Na medida do possível. Pode mandar relatos por e-mail. O e-mail é o mesmo da chave para quem quiser colaborar com qualquer valor via Pix, porque eu não coloco propagandas aqui mesmo, né? É portalwilmor@gmail.com. De qualquer forma, sempre lembrando, como está escrito embaixo, se você puder, no valor que você puder, que não vai fazer falta para você, se está sendo útil alguma coisa aqui, servindo para você ter insights, alguma coisa, te ajudando na sua jornada de alguma forma, né? Hasta.